Bom dia, gente. Esse é o pastor Marcelo Leite, que vos fala, e quero dar continuidade na minha proposta, que foi de estar vendo com vocês os nomes de Deus. E hoje já é o quarto dia, e hoje eu quero falar sobre o nome El Elyon. El, nós vimos ontem aquele que é poderoso, o poderoso, e Elyon estão junto. E aí, El Elyon quer dizer Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, ou Deus Altíssimo, em algum também pode ser traduzido como Deus Altíssimo. E qual que é a aplicação que nós temos desse nome? Ele é o soberano Deus em quem depositamos nossa confiança. El Elyon tem supremacia sobre todos os falsos deuses. Então ele é o soberano Deus em quem nós depositamos nossa confiança. El Elyon tem supremacia para todos os falsos deuses. E aí tem um comentário aqui explicando um pouco sobre o contexto dessa palavra. Esse comentário diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, Jerusalém, e sacerdote do Deus Altíssimo, se referiu em duas ocasiões a Deus como El Elyon, como abençoou Abraão. E nós vamos ver essa passagem bíblica já, quando Melquisedeque, que era um sacerdote, abençoou Abraão. Aparentemente, Melquisedeque era um cananeu, pois ele viveu entre eles como um dos seus reis e não parecia haver conhecido Deus como Elohim, o Deus de pacto, o Yahvé, o Senhor da justiça, e El Shaddai, Deus doador de bênçãos. Melquisedeque encontrou El Elyon, Deus Altíssimo. Quando esse nome aparece nas Escrituras, nos mostra a sua relação com toda a criação, indicando que Deus está acima de tudo o que foi criado. El Elyon é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Então é mais um nome que dá essa ideia da soberania de Deus. É mais um nome de Deus que reforça, porque você dos nomes que nós temos falado, você vê que tem similaridades entre eles. Existe alguma diferença e existem coisas similares. Mas todas elas, todos os nomes mostram o quê? Que Deus é muito poderoso, que Ele é o único Deus e que Ele está acima de tudo e de todos. Sempre é essa ideia. E aí, a referência bíblica que aparece, esse nome El Elyon no original, está em Gênesis capítulo 15, versículos de 18 a 20, que diz assim: E Melquisedeque, rei de Salém, Salém na época era uma cidade que mais tarde se tornou Jerusalém, ok? Trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Então por isso que no comentário fala aqui que talvez ele não tenha conhecido Deus pelos outros nomes, porque ele se identifica como o sacerdote de El Elyon. Então ele não tenha conhecido Deus como Yahvé, como Elohim, como El Shaddai, que é um outro nome que nós vamos ver com mais detalhe. Mas enfim, é o mesmo Deus, não que era um outro Deus, apenas, talvez, como tenho dito aqui, que no hebraico, cada forma que você chama Deus revela uma face de Deus. Ele talvez não tinha conhecido ainda a Deus como os outros diferentes nomes que dão ideias diferentes do que Deus pode fazer, porque é um Deus só. Isso que eu quero que você entenda, que os nomes de Deus no hebraico não estão falando de vários deuses, ele é um único, mas ele tem diferentes aspectos. Ele é um Deus de pacto, ele é um Deus que cura, ele é um Deus que provê, ele é um Deus que criou tudo, ele é o poderoso,
Então, dependendo da situação, a palavra no hebraico que se referia a Deus queria dar uma ideia para aquela pessoa que estava sendo falada do que Deus era, mas não que Deus é um Deus diferente. Ele é o mesmo Deus sempre e é o único. E aí diz assim, e abençoou e disse, bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e lhe deu o dízimo de tudo. Então, olha só, o sacerdote vem e ele abençoa Abraão. Ele abençoa com uma palavra de vitória. Seja Abraão do Deus possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos a tua mão e deu-lhe dízimo de tudo. Esse deu dízimo de tudo, Abraão deu dízimo de tudo. O dízimo, para quem não sabe, é a 10ª parte. A 10ª parte, ok? Mas não é disso que eu estou falando aqui. Só para explicar o que quer dizer de 10ª parte. Então, gente, o importante dessa meditação hoje é reforçar que Deus é todo-poderoso. Que Deus é todo-poderoso, Ele é o nosso El Elyon. Da mesma forma que Melquisedeque abençoou a Abraão, dizendo que Deus daria vitória a ele sobre os inimigos, nós temos a promessa também de vitória através de El Elyon, porque Ele também é o nosso Deus. Ele não era só Deus de Melquisedeque e de Abraão, mas Ele também é o nosso Deus. Bom dia, tia Sandra. Ele também é o nosso Deus, o El Elyon. E nós podemos, irmão Odete, bom dia, nós podemos ter convicção que da mesma forma que Abraão conheceu a Deus nas suas diferentes maneiras de agir, não nas suas diferentes formas, porque Deus é um só, mas nas suas diferentes maneiras de agir e abençoar, nós também conhecemos. Deus se manifestou a Abraão como El Shaddai, se manifestou a ele como El Elyon, e nós também podemos esperar Deus se manifestando a nós dessa forma, como um Deus todo-poderoso, como um Deus que cuida de nós, como um Deus que nos ajuda, como um Deus que é o nosso socorro, é o Deus que nos salva, e que Ele, em todo o tempo, Ele está conosco. Então isso é um conforto para as nossas almas. É um conforto você poder despertar cada dia e saber que o dia de hoje, se tua vida, se Deus caminha contigo e você caminha com Deus, a tua vida está na mão de Deus. E não importa o que aconteça, Deus continua com a sua vida nas mãos dele. E Ele está te protegendo, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, você habita no esconderijo de Deus, na sala do trono de Deus, que eu já falei aqui sobre a sala do trono. Então é o Elyon, o Deus poderoso, o Deus Altíssimo, Ele está contigo. Ele está contigo. Você irá em frente, você caminhará, você será como corça, a Bíblia só fala de animais que vivem nas alturas, que nós somos como a corça, nós somos como a águia, porque quem nos fortalece é Deus. Então essa é a promessa que nós temos, essa é a convicção que nós temos que ter, que Deus está conosco todo o tempo e o tempo todo Deus está conosco. E quando as situações se manifestam, dificuldades, eu não posso viver pelo que eu vejo. Eu não posso pegar e começar a dizer a minha derrota. Eu não posso começar a dizer... E a gente tem que tomar cuidado, porque a nossa mente automaticamente ela já entra no modo já desespero sempre, né?
Quando a situação fica difícil, já automaticamente a mente já entra no modo desespero. Ela já aperta o botão desespero, e quando a gente entra em desespero, a gente começa a falar situações que não estão alinhadas à palavra de Deus. Se a palavra diz que eu sou mais que vencedor, por que eu digo que eu não vou vencer? Se a palavra fala que Jesus já tomou sobre si as minhas enfermidades, por que eu não posso confessar isso? Se a palavra fala que o Senhor tem pensamentos de paz e de bênção para mim, por que eu não posso falar isso? Se a palavra fala que tudo que eu pedir e crer, eu receberei, por que eu não posso falar isso? Se a palavra diz que eu sou abençoado, por que eu não posso falar isso? Mas para isso nós temos que sempre estar voltando na palavra. Por isso que é importante ter meditação diária na palavra. Porque você tem que renovar a sua mente, porque a nossa mente ela é carnal. Ela sempre vai pender para o lado do medo, ela sempre vai pender para o lado do desespero, mas nós temos que saber que nós, na verdade, temos um espírito, que é o nosso homem interior, que a Bíblia fala disso, que isso é um outro estudo. Mas a Bíblia fala sobre o homem interior. Nós temos um homem interior, que é o nosso espírito. E é aí que nós temos que fortalecer o nosso homem interior. Fortalecer com a palavra, fortalecer com a meditação e falar a palavra. E dizer a palavra. Nós não negamos, não é negar a realidade. As realidades, elas existem. Elas chegam na nossa vida de diferentes maneiras. Mas é a gente se posicionar de forma diferente. É por isso que eu estou aqui falando dos diferentes nomes de Deus. Falamos de Adonai, falamos de El, falamos de Elohim, e hoje estamos falando de El Elyon, para que você aprenda que as diferentes formas que Deus age, como Deus é poderoso. Como é poderoso. Que você creia nisso, para que eu creia nisso. Porque todo dia tem que crer. Todo dia tem que caminhar em fé. E essa é a palavra de hoje. Caminhemos em fé, continuemos a nossa caminhada. Mas isso não é repetitivo, pastor? A fé vem pelo ouvir, ouvir. Se você achar que a palavra de Deus é repetitiva, então é um problema. Porque é importante que você ouça, principalmente de fé. E veja os dias que nós estamos vivendo. Se você não tiver fé nos dias que nós estamos vivendo, como que você vai vencer os desafios que se levantam perante você? Então você não pode enjoar de ouvir a palavra de Deus. Você não pode enjoar ouvir de falar que Deus é grande, Deus é poderoso. Mas é só bênção. Olha, para aqueles que andam com Deus é. É lógico que nós temos as nossas obrigações com Deus. Porque eu falei de perdão aqui. Ontem falei sobre a necessidade de nós guardarmos os mandamentos. Mas o objetivo dessas lives não é vir aqui dar estudo doutrinário. O objetivo é vir aqui animá-la, trazer palavras da grandeza de Deus e incentivá-lo a ler a palavra, e o Espírito Santo vai te ajudar a você aprender as outras coisas da palavra. Então esse aqui, então é isso. Eu vou vir aqui sempre falar as coisas na mesma direção. Deus é Deus de vitória, Deus é Deus de promessa, e nós temos um pacto com Ele. Nós temos um pacto, é o Deus que guarda, o Elohim, o Deus que guarda o pacto. Deus de pacto, Elohim. Quando ele também Elohim é Deus de pacto. E nós temos um pacto com Ele. Então essa é a palavra de hoje. Continue firme aí. Continue seguro aí. Confiando em Deus. Que a vitória, ela está nas tuas mãos em nome de Jesus. Ela é nossa, porque nós não vamos ser abençoados. Quem está debaixo do pacto do sangue, estabelecido entre Cristo e as pessoas que o aceitam, já é abençoado. Então não fale, eu vou ser abençoado. Eu já sou abençoado. Eu já sou abençoado. Eu estou numa cobertura espiritual, e a minha cobertura espiritual é Jesus Cristo, porque foi Ele que morreu, Ele que pagou o preço.
E Ele que ressuscitou está à direita do Pai. E é o sangue dele que nos purifica. E quando estamos debaixo da marca do sangue, nós estamos debaixo do sangue poderoso de Jesus Cristo. Então Ele é a nossa cobertura espiritual. A sua cobertura espiritual não é homens, isso não existe. Homens, eles podem nos ajudar, nos ensinar. Eles podem ser conselheiros, mentores espirituais, mas a cobertura, a nossa cobertura bíblica é o sangue de Jesus. Então Deus os abençoe, eu vou orar e já vou estar encerrando. Senhor Deus, no nome de Jesus, abençoe a todos, a quem está assistindo e quem vem assistir mais tarde, e que no nome de Jesus o Senhor renove as pessoas, renova o ânimo das pessoas, dá vitória às pessoas em nome de Jesus, e que o Senhor possa estar tirando nesse tempo o medo dos corações, as preocupações dos corações, e que o Senhor possa estar se manifestando como El Elyon na vida de todos, em o nome de Jesus, o Deus Altíssimo, Deus poderoso, Todo-Poderoso. Então eu oro em nome de Jesus para você, e que você continue tendo um dia abençoado e continue tendo uma semana abençoada, porque o Senhor El Elyon é contigo. Até mais.